Olá, nossa planta de hoje é o mastruz, conhecido em nossa região como erva de Santa Maria. O nome científico dessa planta é Chenopódio ambrosioides. Chenopódio é uma classificação que foi dada devido a uma semelhança das suas folhas com o pé de ganso. Essa é uma planta originária da região do México. Ela é realmente nativa no México e foi espalhada para toda a região central, inclusive para a América do Sul também. Aqui no Brasil, essa planta nasce de forma espontânea e ela também pode ser cultivada, tanto em hortas ou em hortos medicinais, quanto nasce aí corriqueiramente em terrenos sem nenhum tipo de plantação. Essa é uma planta que tem muita tradicionalidade, é utilizada há bastante tempo. Na região do México, essa planta é conhecida pelos seus usos desde 1573, ou seja, lá do século XVI. E desde então ela vem sendo utilizada para diversas formas. Aqui no Brasil, nas regiões mais interioranas da região brasileira, dos seus estados como um todo, o pessoal costumava e ainda costuma varrer a casa com folhas e ramos que contém aí a erva de Santa Maria, isso no intuito de servir como repelente de inseto. Inclusive esse é um modo tradicional de utilização dessa planta, mas também o pessoal costumava, que era muito comum inclusive aqui na região de São Gotardo, é fazer a utilização dessa planta junto com o leite, bater a planta com leite para fazer ali uma mistura leite e erva de Santa Maria para dar para a criançada utilizar para expelir vermes, especialmente a lombriga, que é o Asclepias lumbricoides. Além disso, essa planta, quando seca, ela é utilizada e já foi utilizada muito também, debaixo dos colchões, debaixo aí dos lençóis, nos travesseiros, das fronhas dos travesseiros, para poder ajudar a repelir os insetos que porventura estejam ali naquele local. Antigamente se utilizava, a gente sabe, que em vez de colchões de espuma, era feito de palhas, e os travesseiros também. É muito comum fazer travesseiros de macela do campo, e aí utilizava-se a erva Santa Maria para poder repelir algum tipo de inseto e etc. Então essa é uma planta que tem muita utilidade, inclusive doméstica, e também de modo tradicional e até mesmo científico comprovado hoje em dia. Essa é uma planta considerada como uma planta mais utilizada, uma das plantas mais utilizadas no mundo de forma tradicional, e quem disse isso foi a Organização Mundial da Saúde, em seus compêndios oficiais. Em 1731, ou seja, lá no século XVIII, essa planta foi incorporada em livros oficiais europeus, da farmacopeia europeia. Então, na Itália, na Espanha, na Turquia, em Portugal, essa planta foi incluída nesses livros oficiais. E na área científica, na área que a gente traz da medicina aqui, isso é muito importante, porque isso nos considera como se fosse uma planta que é reservada e aprovada pelos órgãos oficiais para sua utilização. Então, é uma planta que tem bastante estudos também científicos, inclusive de toxicidade. E a gente vai dizer aqui, ao longo do nosso trabalho de hoje, o que pode e o que não pode utilizar ela. Então, essa é uma planta que ela tem essa aparência aqui, todos creio que conheçam, o cheiro muito característico da planta, onde nós realmente reconhecemos ela bem facilmente. Se a gente pegar uma folhinha dessa aqui e amassar, esfregar ela tem um cheiro bem propício mesmo da planta, bem característico dessa planta. Dificilmente vamos encontrar esse cheiro dessa planta em outras plantas, sejam medicinais ou ornamentais. E a folha dela, como nós estamos trazendo aqui para vocês, a parte frontal e a parte dorsal dessa folha, ela tem a característica de ondulações aqui, nas suas partes folhosas, e ela tem, como eu disse, uma característica que lembra um pé de ganso. Isso foi um classificador científico que nos trouxe essa possível semelhança. Para a utilização dessa folha, e não somente da folha, mas da parte aérea como um todo, porque nós podemos utilizar de forma medicinal a parte aérea toda. A gente não precisa arrancar o pé ali da nossa erva de Santa Maria. A gente pode simplesmente cortá-la com uma tesoura, alguma coisa assim, para retirar a nossa parte que vai ser aproveitada, que é toda a parte aérea,
Eu trouxe aqui então uma folha, né, uma parte aérea toda com as folhas e os galhos aqui. Eu destaco para vocês o seguinte: no nosso preparado, nós podemos utilizar toda a parte do caule, das folhas, das ramificações do caule central também. Só que eu prefiro, para ficar mais fácil, para poder cortar, né, ou segmentar, ou rasgar essa parte da folha, retirar do caule central, que é essa parte aqui, né, essas outras as partes que estão aqui partindo do caule central. Então nós temos as folhas e os caules que nós dizemos secundários, para ficar mais fácil cortar com a tesoura ou até mesmo com a faca, né, que é o mais interessante fazer, deixar ela mais picotada, né, rasurada, rasgada, vamos dizer assim, para fazer o chá dela. Mas pode-se utilizar o caule? Pode sim, tá? Não tem problema, só que esse caule ele é bem mais duro, bem mais resistente. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas mesmo assim você utilizando as outras partes não vai ter problema algum em relação aos efeitos terapêuticos. Vão ser mantidos, consequentemente, esses efeitos terapêuticos lá, tá? Essa é uma planta também que tem muita utilidade, como eu disse, na utilização de leite com o mastruz, né? Então, mastruz e leite, ou erva Santa Maria, que é na nossa região aqui chama-se erva Santa Maria. Então, ela é utilizada de modo tradicional, foi muito utilizada para parasitas intestinais, que são os vermes, lombrigas, né? E também muito utilizada aí para contusões, fraturas, né? Quedas, sem ter o processo de rompimento da nossa pele. Então o pessoal fazia antigamente até um preparado com fubá, né? Fazia um chá dessa erva, colocava junto com o fubá, fervia esse fubá e deixava esquentar bem, fazia ali um mingau bem grosso mesmo, colocava em cima da pele, passava ali um pano, alguma coisa, uma fita, alguma coisa ali, para poder deixar em contato aquela compressa. Enquanto mais quente era possível fosse aguentar, melhor seria, né, nesse sentido, e ajudava a restaurar aí algum osso quebrado, que não tivesse uma fratura exposta, né, algum ligamento de tornozelo ou de mão, né, de alguma coisa do nosso corpo, de alguma área do nosso corpo, e utilizava-se bastante. Então ela tem um efeito, né, inclusive tradicionalmente utilizada, efeito anti-inflamatório e também analgésico, e ajuda a formar os processos de cicatrização. Também ela foi utilizada como uso doméstico, como eu disse, para repelir os insetos aí das casas, né? De antigamente nos campos tinha muitos insetos, e aí utilizava-se ela para varrer, até mesmo borrifar, né? Aí nos cantos da casa para repelir algum inseto que tinha ali, né? Naquele local. De uso tradicional, essa planta tem comprovação científica para parasitas intestinais, inclusive tem até um composto em grande quantidade no seu óleo essencial, que é chamado de ascaridol. Esse ascaridol é um óleo, né, que está presente na planta e ajuda a eliminar o Ascaris lubricoides, que é a lombriga popularmente conhecida, né, expelir ela. Só que é necessário utilizar outras plantas porque os óvulos, né, o ovo do Ascaris, ele pode eclodir, pode, né, nascer um novo parasita ali, então é necessário utilizar outras plantas associadas, que é o caso de uma hortelã, por exemplo, para poder ajudar a expelir esse conteúdo de lombriga que nós temos ali porventura no nosso intestino. Mas além disso, ela tem uma propriedade muito boa realmente e comprovada cientificamente para ajudar a fechar os ossos que são quebrados, né? A gente fala de calo ósseo, né? Onde vai formar, tem aquela fissura, ali vai formar um calo internamente e aí essa planta ela ajuda a formar com mais facilidade esse calo, além de diminuir a dor e ser um efeito também anti-inflamatório. Também está comprovado, se você tiver algum problema de garganta, né, inflamação de garganta, algum problema na mucosa bucal, pode-se fazer o bochecho também, né, expelindo esse conteúdo. Antigamente utilizava-se também de modo tradicional essa planta, ingerindo ela, né, fazendo chá, ingerindo ela para usos de reumatismo, artroses, problemas de artrites nas articulações em geral. Hoje nós não consideramos essa planta como boa para o tipo de ingestão via oral, para deglutir, ingerir essa planta. Nós temos outras plantas, né, melhores, com maior segurança de utilização. Então a erva Santa Maria ela deve ser utilizada mais para uso externo, tá, do que para uso interno. O pessoal antigamente também era muito comum fazer sabonetes, sabões para lavar
a pele e o couro cabeludo, especialmente para quem tinha piolho e sarna. Tá? Isso também era relativamente comum fazer a utilização. Para a gente colher essa planta, a melhor época de colheita dela, e é também a época que ela cresce, né? Ela chega aí no ambiente de uma forma bem considerável, é a partir de novembro até o mês de abril. Então, de novembro até abril, nós podemos colher ela sempre na lua cheia, se possível, né? Porque a luminosidade interfere na produção dos princípios ativos, e sempre que possível também na parte da manhã, tá? Porque a quantidade de princípios ativos dessa planta está em maior quantidade, maior concentração na parte da manhã. Então, seriam essas as recomendações aí voltadas para a colheita, né, dessa planta. O cultivo dela demanda aí não muita exigência, né, mas uma certa quantidade de água para poder irrigá-la, tá? Então ela demanda uma quantidade bastante grande de água para irrigá-la. Eu separei aqui o nosso conteúdo, então, né, de planta que nós vamos utilizar, está aqui. Eu já fiz a higienização, retirei da parte central, do caule, né, central, a quantidade necessária ali, né? É importante tirar para facilitar o nosso trabalho aqui na preparação do nosso chá, que vai ser do tipo infusão. Retiramos essa parte, né, do caule central, fizemos uma higienização prévia, sem esfregar com escova ou alguma, né, escova de dente. A gente que esfrega com escova de dente para tirar alguma sujidade, alguma terra ali. Se tiver a folha muito feia, é importante você descartar essa folha, né? Não utilizar ela, se tiver algum problema de fungo, alguma coisa assim. Mas se não, basta simplesmente deixar a água cair sobre essa folha e aí retirar as sujidades. Não é interessante esfregar ela com força, nem com a mão, com os dedos aqui e nem com nenhuma escova, porque você vai retirar os óleos essenciais, e são justamente os óleos essenciais que vão fazer a ação terapêutica. Então, após fazer essa higienização prévia, retirar o excesso de água, e nós trouxemos aqui e cortamos com uma tesoura. Então, o nosso conteúdo aqui de planta está cortado com uma tesoura, pode ser com uma faca também, pode ser com a mão, né, rasurando as folhas, né, mesmo dessa forma aqui, sem problema algum. Mas a quantidade seria aí de 1 colher de sopa para 150 ml de água. Uma colher de sopa é aproximadamente 0,6 a 0,8 gramas de planta. A nossa quantidade padrão é essa aqui. Se passar um pouquinho não é problema, porque o uso é só externo. Se fosse o uso interno, haveria problema para a utilização de uma quantidade maior. Mas nós aqui então padronizamos uma quantidade que é dessa vasilha que nós temos aqui, ou uma palma da mão semi-aberta com conteúdo de planta medicinal para 500 ml de água. Então agora a gente vai fazer o preparo, né? Nós já separamos aqui o nosso conteúdo de água. Vamos fazer o chá do tipo infusão, ou seja, ferver essa água. Quando ela ferver, nós devemos verter essa planta aqui em uma vasilha, se possível de aço inoxidável, verter a água sobre essa vasilha, onde vai estar a planta já, e aí deixar por 5 minutos. Então vamos ao processo? Então aguardamos 5 minutos com a planta em infusão. Isso é necessário para extrair os óleos essenciais que essa planta tem, para poder fazer suas ações aí de modo mais científica, né, com os seus óleos essenciais. Agora, após esperar os 5 minutos, nós vamos filtrar. Pegamos aqui uma peneira, então, vamos filtrar esse conteúdo. Ele já mudou de coloração. A gente filtra ele para utilizar de modo tópico, né? Como eu disse, essa planta aqui, ela não tem mais indicação para uso interno, tá? Porque nós temos outras plantas mais seguras que existem aí no mercado, né? Até mesmo na natureza em si, para utilizar como para via oral, para problemas de reumatismo, né? Como é o caso aí da sucupira branca, que é uma planta excelente para reumatismo, né? E essa planta aqui é mais para questões de contusões mesmo, de torções, né, de inflamação, tirar ali a inflamação, analgesia, tirar a dor e também recuperar tecidos que estão ali, ossos, né, ou tendões que estão ali ou rompidos ou quebrados, como uma fissura, por exemplo, ajuda bastante nesse quesito. Então o recomendado é pegar aqui um chumaço então, de algodão. Esse chumaço de algodão ou uma gaze, se você preferir, o líquido tem que estar quente, tá?
você pode também fazer, pegar, né, que é uma dica aí para vocês, pegar um produto que tenha mentol, é o caso aí dos gelóis, né, tem um produto chamado gelol no mercado, alguns outros aí, até mesmo diclofenaco, são sprays, passar primeiro na pele, deixar esfregar bastante ali, ou até mesmo, né, no caso da Farmácia Verde, nós temos alguns produtos que podem ser utilizados também nesse sentido, que é a loção antidor, alguns outros produtos, passar na pele, massagear bastante, posteriormente embeber esse algodão ou a gaze aqui na água, né, e depois tirar o excesso e colocar sobre a pele. Como esse nosso chá aqui ele está bem quente, o ideal é que mais quente possível que você possa aguentar. Então, se você tem lá uma região na qual você quer colocar, coloque, né, aqui, passe aqui ou um papel filme, ou você passe aqui alguma coisa que possa reter, né, esse conteúdo de água aqui e da sua gaze ou do seu algodão, uma faixa, alguma coisa assim, e deixe naquele local fazendo a ação. O recomendado é utilizar 3 vezes ao dia, então de 8 a 8 horas fazer a troca, né, para poder colocar um novo líquido quente. Esse preparado aqui, você pode utilizar ele no máximo 12 horas, que a gente recomenda, né, para utilizar no máximo 12 horas, então dá para você utilizar durante um dia. Cada vez que você for utilizar, esquente ele, tá? Sempre com a tampa, né, se você for esquentar, coloque novamente na panela, e aí coloque a tampa e faça, né, o procedimento para esquentar ele e realmente depois fazer a utilização na sua pele, tá? Então essa aqui foi a planta que é a erva Santa Maria, e nesse caso aqui, se vocês forem utilizar para vermífugo, né, nós podemos tomar alguns cuidados. Primeiro, pessoas que utilizam esse chá para verme ou até mesmo lombrigueiro da Farmácia Verde, a gente não recomenda abaixo de 7 anos de idade, porque tem estudos que falam que pode dar algum potencial de convulsão nesses pacientes, né, abaixo de 7 anos de idade. O sistema aí nervoso central está imaturo e também é contraindicado em pacientes que têm problemas renais, problemas hepáticos, de audição e de labirintite. Isso para o chá, se for tomar ele para verme, né, para vermífugo mesmo. E se você for tomar ainda o chá, para algumas pessoas tem relatos que pode haver formigamento, tanto nos membros superiores quanto inferiores, ou seja, nas mãos e nos pés também. Para algumas pessoas pode acontecer, algumas pessoas mais sensíveis nesse sentido aí, né? Mas se você for utilizar esse preparado, o mais importante é que seja de uso externo. Preparado para uso interno, a gente demanda a utilização de outras plantas em conjunto. É preferível utilizar produtos mais preparados na Farmácia Verde, que já está ali pronto para ser utilizado. Tá bom? Então essa foi a nossa planta de hoje, a erva de Santa Maria, conhecida também como mastruz, né, em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. Espero que vocês tenham aproveitado essa dica e aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.